Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera alvinegra, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás venceu o Goiânia, num placar bastante exótico para o futebol atual, 8-3 no estádio Serra Dourada, e abriu uma larga vantagem para chegar à semifinal do estadual. Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma análise do jogo e também desse retorno das duas equipes ao estádio Serra Dourada. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe aí o seu like, faça seu comentário, fique totalmente à vontade, o espaço aqui é bastante democrático. Tá bem? Quem está conosco aqui no Futebol 62 é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides está presente em diversas cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece a análise de Goiânia 3, Goiás 8 pelo Campeonato Goiano. O placar por si só chama a atenção, né? Um jogo de 11 gols é muito raro da gente ver, especialmente nesse futebol hoje de tanta marcação, de tanta correria e de tanta competitividade. Vamos dizer que ontem no Serra Dourada nós tivemos um jogo dos anos 50, dos anos 40, onde em alguns momentos, aqui não era uma rotina também, mas era mais comum que acontecesse esses placares 7-2, 4-3, 5-4, né, 8-3, 8-2, eram resultados que aconteciam numa, como que vamos dizer, numa periodicidade menor, né, do que hoje. Hoje é muito raro você ver um jogo com 10 gols ou mais, e é muito raro você ver, especialmente quando as duas equipes marcam, né? Às vezes você vê um massacre, um 9-0, 10-0, 8-0, mas não, 8-3, sem dúvida é um resultado bastante incomum. E é, primeiro, antes da gente entrar aqui numa análise do jogo propriamente dita, eu queria falar sobre dois temas primeiro. Um, eu não vou falar que é todo mundo, tá? Eu sinto isso de uma parte do torcedor brasileiro, não estou falando aqui especificamente do torcedor do Goiás. O torcedor hoje, ele usufrui muito pouco do futebol, sabe? Eu vi ao longo do tempo o futebol deixando de ser um prazer para ser um fardo. E isso é ruim, porque o futebol precisa ser um prazer, ele é um lazer, né? Então hoje você tem a questão do resultado, da análise do jogo, ela tá, ela é feita por quase todo mundo. O torcedor, você não vê o prazer do torcedor em ganhar. Ah, meu time ganhou, estou feliz, ponto. Sabe? Não. Precisamos ajustar a defesa. Nossos laterais têm que jogar mais. Nossos atacantes não podem perder tantos gols. Usufrua um pouco, né? Se você está preso a essa questão, usufrua um pouco. Divirta-se um pouco. E o jogo de ontem, ninguém pode falar que não foi divertido. Sabe? Lógico que o torcedor do Goiânia não gostou, claro, ninguém gosta de tomar de 8, qualquer um fica aborrecido. Mas o espetáculo como um todo foi um jogo divertido. Um jogo com gols, com defesas do goleiro, com gols perdidos, com um bom público no estádio. Então foram vários atrativos, né, de um bom espetáculo. Lógico, se você for pegar a qualidade técnica não foi tão grande, claro que não foi. Mas é muito mais divertido um jogo como aquele do que um 0-0 daquele cheio de cera, porque hoje a gente tem que perder essa fixação pelo jogo sem graça,
sabe, pelo jogo. Ah, essa defesa marcou muito bem, aquele ataque não conseguiu furar a defesa, tá, tá, tá. Aí você pega o final do jogo, 100 minutos de futebol, uns 40 com a bola parada, uns 60, dos 60 com a bola rolando, 30, 40 minutos só de meio campo, pouquíssimas oportunidades de gols, os goleiros não trabalharam. E às vezes, nossa, que jogo disputado, que jogo interessante taticamente, mas pouquíssimo divertido. Então divirta-se um pouco. Divirta-se um pouco com o futebol. E o jogo de ontem foi um jogo divertido. Sabe? O futebol ele é antes de qualquer outra coisa para o público um lazer. Quando ele perde essa situação de lazer, ele se torna um fardo. Ao invés de se tornar algo mais prazeroso ainda, ele se torna um fardo. Então não deixe que o futebol seja um fardo na sua vida, algo que pese, que atrapalhe os seus dias. Né? Lógico que ninguém gosta de perder, todo mundo sente derrotas, algumas derrotas são doloridas e machucam o torcedor por toda uma vida, mas tente na maior parte, especialmente nesses jogos de menos importância, esses jogos que pesam menos ao longo da temporada, tente se divertir um pouco, certo? O outro aspecto é essa disputa Serra Dourada e Serrinha, que me parece interminável dentro da torcida do Goiás. E eu vejo isso da seguinte forma: acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. E eu comparo essa situação ao seguinte: o Goiás vivia na casa dos pais, que era o Serra Dourada. E é muito bom viver na casa dos pais, né? Quando a gente é jovem, a gente mora, tem os irmãos da gente, aquela briga pelos quartos, a mãe briga com o outro, acha que ela gosta mais dele do que do... Faz parte. E é um momento importante porque é a juventude da gente, a infância. Aí chega um momento que você casa. Não é porque você casa que você vai deixar de ir na casa de sua mãe. Aí eu vou na casa da minha mãe até hoje. Então, eu tenho para mim hoje o seguinte: o Goiás é um time casado, mora na Serrinha. Ali é a casa, é a nova casa do Goiás, é onde ele vive. Mas isso não impede o Goiás de vez em quando ir no Serra Dourada, que é onde mora a mãe, né? Espero que você que esteja me ouvindo e que tem mãe, que você vá na casa de sua mãe, tá? Não espere não ter ela para você lamentar não poder ir. Então faça isso e eu vejo o Goiás dessa forma. O Goiás mora na Serrinha, mas não tem problema nenhum de vez em quando ir visitar a mãe, que no caso é o estádio Serra Dourada, onde a torcida do Goiás, o clube Goiás, tem lembranças muito boas. Então jogue lá, vai, provavelmente se conseguir classificar na Copa Sul-Americana, o Goiás vai ter que jogar no Serra Dourada, os jogos a partir da fase de mata-mata. Então, não tem problema algum. Jogue na Serrinha quando for jogar na Serrinha, jogue no Serra Dourada quando precisar jogar no Serra Dourada e pronto, vida que segue. Acho que o debate não vale a pena, sabe, neste caso aí. Agora vamos falar do jogo, dessa vitória esmeraldina 8-3. Primeiro, se a gente levar agora sim para o lado analítico, eu falei do lado lúdico, que eu acho que é o que deve prevalecer para o torcedor, para ele ter prazer com o futebol. Mas eu aqui estou em outra função, né? Eu me tornei ao longo dos anos aí um analista de futebol, estudo para isso, nem sempre é prazeroso, tá bem? Assisto muito jogo que não gostaria de assistir, normalmente eu não assistiria, assisto, anoto, é, temos aí o futebol de Goiás, onde a gente cataloga tudo, jogos que às vezes a gente não teria nenhum interesse por ele, mas está lá catalogado, o jogo, a ficha técnica, etc. É, um Goiás que tem muito, mostrou um poderio, como que eu vou dizer, um poderio ofensivo muito grande. O Goiás vem crescendo neste sentido. É um time que cria muitas oportunidades ao longo do jogo. Nesses últimos jogos a gente pôde observar isso. Fez 8 ontem no Goiânia, fez 3 na equipe do União de Rondonópolis, fez 3 no Morrinhos. Antes tinha feito 2 no Goiânia, 2 no Goianésia, 3 no Grêmio Anápolis, tinha feito 3 no Crack de Catalão. Então o Goiás, se você pegar numa sequência aí, né, de 5, 6 jogos para cá, é sempre de 2 gols para cima. Dificilmente o Goiás faz menos de 2 gols. A última vez fez menos de 2 gols
foi naquela vitória sobre o Vila por 1-0, que era um clássico, um jogo diferenciado. Então o Goiás vem aumentando o seu poderio ofensivo. O Goiás não tomava gols há 5 jogos, né? Aí acabou tomando aquele gol do Morrinhos na última rodada e ontem voltou a tomar gols. O Goiás falhou defensivamente. Acho que falhou muito mais pela falta de concentração. Você percebia que o Goiás em alguns momentos relaxava no jogo e aí a concentração baixava. Ela baixava no momento de sair com a bola, começava a errar passes na saída de bola, passes displicentes, errava na marcação, a marcação frouxa quando o Goiânia tinha a posse de bola no campo ofensivo. Tanto é que aquele primeiro gol do Goiânia, você vê o Goiânia tem muita liberdade para criar a jogada, e aí o Assuério fez ali uma entrada entre o Bruno Melo e o Sander e acabou marcando o gol. Então eu vi o time relaxado em alguns momentos. O Tadeu falhou no segundo gol do Goiânia, mas o jogador ter muita liberdade para finalizar. No rebote, o Nilcinho ter muita tranquilidade, não chegou ninguém em cima dele. Então isso dá sinais de falta de concentração. O Goiás se desconcentrou do jogo em alguns momentos, por isso tomou tantos gols. A desconcentração quase sempre é uma das piores um dos piores problemas defensivos que os clubes enfrentam, não só o Goiás. De um modo geral, muitos dos gols sofridos estão presos a duas coisas: a falta de concentração e o não acreditar que o adversário possa marcar. Então, eu vi um Goiás relaxado em alguns momentos e o jogo ganhou um aspecto de pelada. Não pelada no sentido pejorativo, porque quase sempre que se refere a pelada se refere como um jogo ruim, e não é. Né? Pelada tem peladas espetaculares. Quando a gente via aqueles jogos na várzea aí, tinham jogos de pelada na várzea que eram muito bons. Eu falo que eu acompanhei várzea demais aqui em Goiânia, especialmente no Jardim Balneário Meia Ponte. É, então, mas foi um jogo descompromissado. Né? As equipes buscavam o gol. Quem estava ganhando buscava, quem estava perdendo buscava. Tanto que você vê, o Goiás, além dos 8 que marcou, o Goiás perdeu 2 gols feitos com o Diego Gonçalves, só ele o goleiro. Perdeu um com o Nicolas, que o próprio Diego Gonçalves deu para ele fazer. O Goiânia teve uma jogada no primeiro tempo que o Tadeu fez 2 grandes defesas, uma outra finalização de fora da área que o Tadeu pegou, mais uma finalização no segundo tempo de fora da área que o Tadeu também pegou. Então, além de 11 gols, os times ainda criaram ali mais umas 5 ou 6 boas oportunidades de marcar por conta desse jogo, entre aspas, irresponsável. E foi bom, sabe? O espetáculo foi bom, foi divertido e eu espero que você, torcedor, tenha gostado. O vídeo acabou ficando um pouco longo porque eu falei daqueles outros assuntos lá no início, mas fazer uma análise aqui em cima desse desempenho do individual do Goiás. Né? O Tadeu fez uma defesa espetacular no primeiro tempo e falhou no segundo gol da equipe do Goiânia, pelo menos na minha opinião. O Apodi pouco participativo ontem. O Apodi, num jogo tão propício a atacar, ele foi muito tímido. A dupla de zaga do Goiás foi melhor no ataque do que na defesa. Alter e Bruno Melo, os dois marcaram, né? 2 gols do Bruno Melo, um do Alter. Defensivamente não foram bem. Sander vem sendo um lateral muito consistente pelo Goiás. Ontem deu 2 assistências, né? Vem conseguindo um bom desempenho defensivo e um bom desempenho ofensivo. Saiu dele o cruzamento para o gol do Nicolas. Para mim, o Nicolas cometeu falta naquele gol. E saiu dele o gol para o 8º gol do Felipe Costas, que o Sander deu, né, o gol para o Felipe fazer ali dentro da pequena área. No meio campo, Zé Ricardo e Felipe distribuem muito bem o jogo. Tiveram uma certa displicência na marcação. O Goiânia tem muito espaço para finalizar ali da entrada da área e ali é um setor dos dois. O Cauã, para mim, foi o melhor jogador do Goiás na partida. 2 assistências, uma para o gol do Walter, outra para o gol do Bruno Melo de cabeça. Fez um gol, o primeiro dele pelo profissional, e deixou o Diego Gonçalves na cara do gol. Só para o Diego fazer aquele gol ali, naquela oportunidade no início do segundo tempo, o Diego acabou desperdiçando, mas o papel dele o Cauã fez. Então é um garoto assim que hoje vem se consolidando como titular
no meio campo esmeraldino, e esse eu posso falar que eu tinha citado logo após a Copa São Paulo. Eu me fiz uma publicação no Twitter onde eu falei que esse o Guto Ferreira podia colocar no time titular porque era muito bom e é mesmo muito bom. Vai oscilar? Claro que vai oscilar. Ele é um menino que tem 17 anos, mas tem uma qualidade imensa. Se for ganhando, seguir nesse nível de atuação, ele vai ser titular do Goiás no Campeonato Brasileiro. É um fato. A não ser que o Goiás traga alguém muito capacitado. Mas hoje, dentro do elenco que o Goiás tem, se seguir nesse nível de atuação, o Cauã vai ser titular do Goiás na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Lá na frente, Diego Gonçalves não pode perder gols como ele perdeu ontem, né? É lógico que o jogo estava fácil para o Goiás, mas ele perdeu 2 gols, só ele e o goleiro. O Nicolas teve 3 oportunidades, fez 2, é um bom índice para um centroavante. E o Vinícius foi bem no jogo, né, dando assistências, fez o seu gol também. Então, uma boa partida do camisa 7 esmeraldino. Jogadores que entraram, já entraram num jogo muito resolvido, né? E acabaram. O Alisson aproveitou relativamente bem. O Felipe Costa vem fazendo seus gols, terceiro que ele fez nesse jogo de ontem. Isso é importante, né? Para quem precisa buscar espaço, centroavante tem que fazer gols. E ele já tem 3 no Campeonato Goiano. Então, aliás, 2 no Goiano e 1 na Copa Verde, né? Que um dos gols dele foi pela Copa Verde. Então, um Goiás que sobrou nesse jogo de ontem. Só que a temporada vai ficar pesada a partir de agora, né? O Goiás faz no meio de semana o jogo mais importante do ano até agora contra o Asa lá em Arapiraca. Mas isso é um motivo, é um tema para outro vídeo. Tudo bem? Então fica aqui a minha análise, fica à vontade para fazer o seu comentário. Aquele abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.